Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. A Serra é o município mais populoso do Espírito Santo. Tem o maior parque industrial do estado, é rico em histórias e tradições populares, mas tem poucos espaços culturais. Um deles é o Centro Cultural Elisiário Rangel, que fica no bairro São Diogo e surgiu graças ao espírito empreendedor de um psicólogo de formação que vê na arte e na cultura um meio poderoso de transformação e promoção social. Hoje, no Ponto de Vista, vamos conhecer em detalhes a história e o trabalho que é realizado pelo Centro Cultural Elisiário Rangel, conversando com seu fundador e diretor, Antônio Vitor. Antônio, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Eu que agradeço, Thelma, o convite. Agradeço também o pessoal que está acompanhando a gente. É uma honra estar aqui. Pois é, e o prazer é nosso. O Centro Cultural Elisiário Rangel ele vai completar, em novembro deste ano, 8 anos de fundação. Mas lá em 2016, há 8 anos atrás, você estava trabalhando em Minas Gerais e resolveu voltar para o bairro São Diogo, onde você nasceu e se criou, para trabalhar, se dedicar à cultura. E foi aí que nasceu o Centro Cultural. O que te motivou a apostar nesse projeto e transformá-lo em realidade? Então, Thelmo, eu, como você falou, sou psicólogo, né? E eu sou criado em Novo Horizonte, São Diogo, essa região da Serra, né? E nos anos 90, Serra era uma... Quando eu nasci em 89, né? Enfim, no começo dos anos 90, Serra era uma cidade marcada, por crimes, violência, né? Muita violência. Então, Novo Horizonte sempre foi um reduto muito violento, assim. E eu cresci também em uma comunidade católica, né? E as comunidades eclesiais de base, elas têm história no Brasil vinculada aos movimentos sociais. Então eu cresci acompanhando os movimentos sociais por luta por direitos humanos e também, enfim, direitos humanos na seu modo mais plural, né? Criação do Centro de Defesa de Direitos Humanos em Carapina, que existe até hoje, né? E outras tantas instituições que nasceram dessa experimentação política de interferir numa realidade dura, precária e que experimentava um cenário de muita morte, né? Então, ainda criança, eu conheci os movimentos sociais, né? Quando eu, então, passo no vestibular, né, começo a minha graduação em Psicologia na Federal Fluminense, depois me transfiro para a UFES, eu tenho a oportunidade também de participar de alguns projetos de pesquisa vinculados a políticas públicas, pensando na atuação de um psicólogo junto às políticas públicas. Eu me formo em 2012, né, e fiz o mestrado de 2013 a 2015 pensando em movimentos sociais na América Latina. Então tive contato aí, uma experimentação com alguns modos de pensar a cidade, alguns modos de pensar os afetos, a dimensão humana, a constituição humana, através dessas práticas artísticas, algumas práticas culturais que atravessavam, de algum modo, as outras políticas públicas, sejam de saúde, educação, assistência social, né? Então, isso é uma grande pista para a fundação do Centro Cultural. Quando eu termino o mestrado, em 2015, eu sou contratado no Vale do Aço, Minas Gerais, tive a honra de trabalhar em um supermercado. E nesse supermercado eu pude exercitar, através da minha atuação de psicólogo nesse supermercado, de que modo a gente pode pensar, e veja bem, super curioso, esse supermercado tinha um indicador de violência, né? Que naquele momento estava acontecendo alguns casos de violência entre os clientes, os funcionários, os terceirizados. Então, tinham episódios, tipo assim, um acidente que aconteceu com um carro e a pessoa saiu e começou a brigar com o funcionário e tal. Então, a gente começou a fazer uma atuação ali, naquele mercado, de experimentar de que modo a gente podia produzir outras relações afetivas que fossem efetivas no sentido de produzir relações mais sensíveis, mais humanas, mais interessantes naquele cenário. Então, eu experimentei essa intervenção por um ano nesse supermercado, essa prática psi,
E foi aí, então, que me deu o start de que esse meu fazer, enquanto psicólogo, naquela instituição, que era no supermercado, estava mais próximo, então, de um fazer de uma gestão dos afetos. Então, eu pensei que, nessa provocação, qual o compromisso público que a gente vai dar para a nossa cidade e, ao mesmo tempo, potencializando a nossa prática, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente faz. Então, quando eu volto, então, para a Serra, né, saio de Minas Gerais, né, do Vale do Aço, né, Ipatinga. Aliás, um abraço para o pessoal de Ipatinga, né, tenho grandes amigos lá. E fundo, assim, um centro cultural com esse propósito de pensar conexões entre os fazeres e os modos de viver na cidade, na pele da cidade, nesse acontecimento, né? Então, o centro cultural ele tem muito essa missão assim de como produzir outras relações a partir de uma oferta artístico-cultural, mas outras relações na cidade, produzir outras sensibilidades na cidade, outras possibilidades de pensar a cidade na cidade. Como fazer que uma cidade não produza só aço, só mercadoria, só produto, mas também produza sujeitos mais interessantes no mundo, né? Pois é, você ergueu o Centro Cultural Elisiário Rangel num terreno que era de propriedade da família. Mas ainda assim foram muitas dificuldades, não? Sim, sim. É um prédio, na verdade era uma casa que a gente demoliu e construiu tijolo a tijolo, né? Quando eu volto para cá, a gente precisa trabalhar, precisa movimentar grana também, né? E o Elisiário, o Centro Cultural, ele é de natureza sem fins lucrativos, o que não quer dizer que não precise movimentar dinheiro. A gente sabe do desafio, né? Tal. Então, eu começo, já em 2016, a lecionar em faculdade privada, né? Porque naquele momento era um emprego do qual sou grato, né? Mas que me permitia estar livre durante a manhã e a tarde, trabalhar de noite e trazer renda para edificar esse centro cultural, que não sei as pessoas que estão assistindo se conhecem ou não, é uma estrutura tanto quanto grande, né? São 4 pisos, cada andar são 220 metros quadrados, então são mais de 800 metros quadrados de área construída, né? Então uma estrutura bem grande e que foi construída tijolo a tijolo com o salário de um professor. Pois é. Claro que com muita ajuda também, né? Muita parceria. E é um centro que tem teatro, biblioteca, galeria, né? Café, salão para outras atividades, ou seja, é um centro cultural que está bem estruturado, né? Sim, sim. São vários espaços, na verdade são 12 espaços. E a gente está nessa perspectiva de ampliação do Centro Cultural para esse ano. Sim, e o que é que nós vamos ter aí de surpresas agora em 2024? Olha, a gente está pensando para esse ano, pensando não, a gente está efetivando garantir o elevador do Centro Cultural, porque isso é uma questão, né? Porque hoje só conta com escada. A gente está pensando em ampliar, né? O Centro Cultural então vai ter o dobro de área, vai criar um espaço para música, né? Que é uma vertente que muito nos alegra. Enfim, vai ter muita coisa interessante aí para esse ano. Mas já no ano passado, em 2023, foram feitas algumas reformas, não? Foi. Na verdade, Thelmo, o Centro Cultural é um centro que está sempre em constante construção. Porque diferente de um centro cultural que às vezes é construído por uma iniciativa pública ou privada, que tem um tempo, né? Porque geralmente essas obras, né? Você pensa, sei lá, Rodovia do Contorno, era nada. Aí de repente, pá, uma estrada pronta. Então tem a sensação até para o público de que houve uma mágica, né? Então saiu do zero para o pronto. E isso eu acho que é uma dimensão interessante no Centro Cultural, que o público que nos acompanha assiste a construção diária de um centro cultural. Então, até a construção de uma sala, de uma biblioteca, a reforma, ela é baseada no concreto da realidade, no modo de uso da população. Então, de que modo a população está usando a biblioteca? De que modo a população está usando a sala I/O? De que modo a população tem usado o teatro? Então, a gente vai melhorando a infraestrutura de acordo com os usos também, entendendo que é um centro cultural em constante construção, tanto na perspectiva de concreto, de parede, quanto na perspectiva de programação e por aí vai.
Quais os projetos que são desenvolvidos pelo Centro Cultural hoje? Hoje tem um Peter, que é um projeto de escolas no Teatro Elizara Rangel, né, que a gente, são 10 meses de apresentação continuada, começou no dia 22 de novembro de 2023 e vai até agosto desse ano, né, em 2024, atendendo por semana, né, 80 crianças por apresentação. São 4 apresentações por semana, então são 360 crianças atendidas. Então, são todas semanas, então vai dar mais de 1.000 crianças por mês e cerca de 12.800 crianças ao longo de todo o projeto. Pois é, o centro também conta com grupos residentes, não é? Como Sim. é que funciona isso? Hoje, o Elizardo tem 3 grupos teatrais residentes, a Atrevida Trupe, a Imprópria Trupe e o Farrapo Circo. Já teve outros grupos, né, grupos que acabaram, enfim. O interessante é que esses grupos nascem no Centro Cultural, né, através das atividades que a gente oferece, de experimentação, o que é um indicador muito interessante, porque para nós indica que a gente tem feito um trabalho que tem produzido efeitos duradouros para além do Centro Cultural, né? Uma dessas companhias teatrais, inclusive no ano passado, rodou o Brasil inteiro, foi para Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, levando essa produção teatral serrana e capixaba para todo o Brasil. Agora, o Centro Cultural, ele conta com verbas, né, de editais e leis de incentivo, e qual a importância desses editais e leis de incentivo para um centro cultural como o Elisiário Rangel? A gente conta, né? A gente teve uma trajetória aí de editais tanto da Lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, o Fundo a Fundo, né? Que são políticas públicas do qual o cenário cultural, né, lutou, engajou, né? São respostas de demandas populares, demandas essas do qual o Elisiário faz parte, engrossa o caldo aí, né? Mas é fundamental. O Elisiário agora está desenvolvendo, né, o nosso primeiro projeto da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, pela primeira vez, mas ainda não teve nenhum projeto aprovado pela LIC. Então, tomara que esse ano, quem saiba, a gente possa experimentar isso. Mas é de fundamental importância. Também quero ressaltar a possibilidade do Elisiário participar de outras possibilidades de lei, como o FIA, né, o Fundo de Criança e Adolescente, da Prefeitura da Serra, né, via SEMAS. A gente tem uma parceria muito forte também com o Tribunal de Justiça, via VPEMA, que é a Vara de Medidas Sociais, né? Enfim, e também dizer que nem tudo é edital, nem tudo é grana, né? Então, a possibilidade de uma parceria, por exemplo, com a SEDU, né, que é a Secretaria, enfim, que gerencia as escolas públicas da Serra, é de fundamental importância, assim. A gente não tem uma parceria de convênio, de recurso, né, financeiro, a gente tem uma parceria superaquecida enquanto público, enquanto formação cidadã, formação de sensibilidades com essas crianças. Pois é, antes de encerrar o nosso bate-papo, você vê a cultura como um caminho, né? Um meio, uma oportunidade de transformar a sociedade pela via do afeto, né? O que significa isso? O afeto para a gente não é só uma perspectiva do bonitinho, do agradável, do abraço, do sorriso, né? Afeto também é grito, também é raiva, também é ódio, né? Afeto é aquilo que nos atravessa e, de certo modo, nos dá um contorno. Então, pensar um centro cultural que trabalha com essa perspectiva afetiva é pensar um centro cultural que garante ferramentas para as pessoas, ou que tenta garantir, enfim, viabilizar essas ferramentas para as pessoas se pensarem no mundo e nas suas relações. E essas relações que a gente entende, que a gente aposta, que vão tecer modos mais generosos de estar no mundo. E a gente está falando, sim, de um centro cultural que é compromissado com as pautas sociais. Então, falar de afeto é falar também da postura racista, homofóbica, machista, misógina, mas não apenas numa perspectiva pedagógica, numa perspectiva de uma conscientização, mas uma perspectiva afetiva, uma perspectiva alegre, que nos toque, que nos surpreenda. Que transforme. E que aí sim transforme. Não porque eu aprendi, mas porque eu senti, porque eu troquei, porque eu me experimentei e me outrei, né? Porque eu sou outro e posso ser outros. A possibilidade da cultura e do exercício artístico, do qual a gente aposta, é justamente a possibilidade da gente ser outro a cada amanhecer.
Antônio, olha, eu agradeço demais a sua participação aqui no Ponto de Vista. Muito obrigado pela entrevista e sucesso, mais sucesso para o Centro Cultural Elisiário Rangel. Eu que agradeço pela oportunidade e convido todo mundo que está assistindo a gente para ir conhecer o Centro Cultural e seguir nas redes sociais também. Parabéns. Obrigado. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!